E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começar um novo módulo aqui no nosso curso de linguagem de programação, certo? E hoje nós vamos conhecer o Visual Studio e nós vamos conhecer também a linguagem de programação C Sharp. Nós já fizemos diversos exercícios aqui no canal, em Portugal, né, em português estruturado, utilizando o Visual G. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos ver e entender que tanto todos aqueles mais de 30 programas que nós já fizemos aqui no canal, quanto qualquer outro programa, a gente também pode fazer ele em outra linguagem de programação, que no caso nós vamos aprender hoje o C Sharp, tudo bem? E também para utilizar o C Sharp nós vamos utilizar o Visual Studio, ó. E nós vamos tentar fazer esse programa aqui, pessoal, ó, um programa que leia 4 números e depois mostre na tela todos os números digitados. E ele quer que limpe a tela inicial das perguntas. Então, vou fazer as perguntas dos números, vou digitar, vou ler esses números, salvar nas variáveis, vou limpar a tela e depois eu vou mostrar os números que foram digitados. Tudo bem? Então vamos abrir aqui o Visual Studio. Ó. Aqui no meu computador eu tenho a versão 2019, mas qualquer outra versão também pode atender a gente, né, se for uma versão mais atualizada. E aqui, pessoal, vejam só. Eu tenho aqui do lado ó, alguns programas né, que já existem ó, aqui no meu computador. E temos aqui as opções para clonar um repositório, caso você queira fazer alguma clonagem de alguma coisa, né? Quiser buscar algum código de algum site que tem algum código assim, né? Aqui, ó, por exemplo, obter repositório online, ou como no GitHub, ou coisa assim. Abrir um projeto pronto que você já tem no seu computador, ó, na extensão .sln, né? Que é o que a gente vai utilizar aqui no Visual Studio. Abrir alguma pasta que você queira abrir ou criar um novo projeto. Então nós vamos criar um novo projeto aqui. Ó. Perfeito? Pessoal, o que a gente quer fazer? A gente quer testar nossa programação, né, aprendendo essa nova linguagem que é o C Sharp. E a gente quer que depois, igual lá no Visual G, a gente quer simular esse programa e vai aparecer aquela telinha preta, né, com o nosso programa sendo simulado. O nome daquela telinha preta, pessoal, é console. Tudo bem? Aquela telinha preta, ela se chama console. Então nós queremos escolher aqui um modelo ó, do tipo console. Vamos digitar aqui, ó, console. E aí nós temos várias opções aqui que ele vai habilitar para a gente. Ó. A gente tem que ter muito cuidado para escolher, tá, pessoal? Por quê? Porque o Visual Studio ele trabalha com várias linguagens de programação. Ó. A gente tem aqui ó, C Sharp, Visual Basic, C++. E nós temos também qual que são esses diretórios que a gente vai trabalhar, certo? Aqui, pessoal, ó, a gente quer utilizar essa opção aqui, ó. Aplicativo do console, né? .NET Framework. E aí nós temos que escolher ó, do tipo C Sharp, tudo bem? Então nós vamos clicar nessa opção aqui e nós vamos clicar em próximo. Agora aqui ele vai pedir para a gente configurar um novo projeto ó, do nosso tipo que a gente já escolheu. E aí o que o nosso programa quer? Nosso programa quer que a gente faça um programa que leia 4 números, depois mostre na tela os números digitados. Então eu vou colocar o nome do meu projeto aqui ó, como ler, underline mostrar, underline 4 números. Esse é o nome que eu quis dar. Pessoal, sempre evitem ó, utilizar espaço. Se você precisar de um espaço, você digita o underline. Às vezes pode dar algum erro para salvar o arquivo, ou depois você não consegue encontrar esse arquivo quando você for procurar, tudo bem? Vou colocar aqui o exercício 1 na frente, aqui, por exemplo. Exercício 1, exercício 1, underline ler, mostrar 4 números. E aqui que eu vou fazer? Ó? Eu quero criar uma pasta, pessoal, para eu guardar esse projeto. Eu aconselho sempre, pessoal, criem novas pastas. Uma pasta por projeto. Depois a gente vai ver que o Visual Studio, quando a gente compila um programa, ele vai gerar uma lista de arquivos muito grande. Tem vários outros arquivos que vão ser gerados junto com o nosso arquivo de código, certo? E a gente quer guardar isso tudo junto para a gente não se perder. Então o que eu vou vir? Vou vir aqui, pessoal, nos 3 pontos, ou na parte local. Vou criar na minha área de trabalho, por exemplo. Você pode escolher criar nos documentos, onde você quiser. Então eu vou colocar aqui, ó, na área de trabalho, vou clicar com o botão direito, novo, pasta. Vou criar uma nova pasta. E eu vou colar esse mesmo nome, ó, que eu copiei lá em cima, ó, exercício 1, ler, mostrar 4 números. Vou colocar esse mesmo nome. Seleciono a minha pasta que eu acabei de criar e vou clicar aqui em selecionar pasta. Olha só, pessoal, ele vai criar um projeto que se chama exercício 1, ler, mostrar 4 números, e ele vai salvar onde? Ó, na minha área de trabalho, numa pasta que tem esse nome, que é a pasta que eu acabei de criar. O que eu aconselho?
Sempre que vai criar um novo projeto, crie uma nova pasta para aquele projeto, porque você não se perde, porque vão ser gerados diversos arquivos, tá, pessoal? Mas eu não preciso de vários arquivos, eu preciso somente dos códigos. Meu professor pediu uma lista de exercícios e ele só quer os códigos. Você pode criar um diretório só, você cria uma pasta, cria um programa, aí você faz o primeiro exercício. Copia e cola aquele código, coloca num bloco de notas ou num Word para depois você gerar um arquivo em PDF. E aí, quando você for fazer o segundo exercício, você faz em cima do primeiro. Você vai editando. Usa copiar e colar, copia e cola os comandos para ganhar tempo. E aí você só edita o programa, funcionou, compilou, funcionou, copia e cola e vai salvando. E aí você pode criar um diretório só. Agora, se você quiser um programa, pessoal, quiser um projeto, eu aconselho que criar um projeto por pasta. Tudo bem? Então, cria uma pasta para ele. Aqui a gente vai marcar essa seleção, ó, colocar a solução e o projeto no mesmo diretório, para ficar tudo junto na mesma pasta. Vocês vão ver que são vários arquivos que vão ser criados. E aqui no Framework, ó, é a extensão do nosso programa do Visual Studio e as vários tipos de atualização que ele teve, né, pessoal? Depende da versão do seu Visual Studio também. Por padrão, a gente usa sempre a mais atualizada. Mas você pode colocar aqui no 4, 3,5, 4,5, vai funcionar também. Mas sempre utilizem aqui a mais atualizada, certo? Nós vamos aqui agora em criar. Vamos deixar ele abrir aqui, ó. E aí a gente vai entender a nossa cara desse novo Visual Studio. Pessoal, essa é a cara do Visual Studio. Ó. Eu utilizei o fundo preto, a gente vai ver mais para frente que dá para editar também a cor do programa. É a mesma ideia do AutoCAD, pessoal. O fundo dessa cor ele cansa muito menos a nossa vista. O fundo claro ele tende a cansar a nossa vista, certo? E aí, o que é a cara dele? Ó? Logo de cara a gente tem essas informações aqui. Ó. Aqui em azul o número de linhas que o nosso programa está tendo. Aqui no início, ó, no Using, ó, nós temos as bibliotecas que estão sendo usadas. Por padrão ele já começa com essas pra gente, certo? Aqui ó, em Namespace nós temos o nome do nosso projeto, ó, que nós criamos. Aqui nós temos a classe do nosso programa, ó, que ela se inicia aqui e termina aqui. E dentro da nossa classe, ó, nós temos a nossa função principal, ó, main void. Ela está vazia, né? E é uma função principal. E aqui é interessante, ó, do tipo string, depois a gente vai entender isso daqui. E ela é do tipo estática também. A gente vai entender função estática dinâmica, variável local e global. Mais para frente a gente vai entender esses conceitos. Mas, grosso modo, onde que a gente vai fazer o nosso programa? Aqui, pessoal, dentro da nossa função principal. Depois nós vamos ver que nós podemos criar outras funções também para nos ajudar a programar, mas inicialmente vamos fazer aqui. Então, o nosso código vai ser feito aqui dentro, ó, dentro da nossa função principal. Perfeito? Aqui em cima, nós temos as opções de arquivo para abrir um novo arquivo, criar um novo projeto, um novo arquivo, abrir um já existente, ó, clonar um repositório. Nós podemos aqui ó, salvar ó, só o programa, salvar ele em algum outro lugar, salvar tudo, fazer configurações ó, que a gente precise. Mas inicialmente, pessoal, o mais importante para a gente, ó, ele vai estar aqui, certo? Ó? Aqui para a gente salvar, nós temos os disquetes. Você pode usar o Ctrl Z para voltar, caso você tenha digitado uma coisa errada, ou essa setinha aqui para voltando as suas últimas ações. E aqui, ó, nessa parte de compilação, aqui no iniciar, ó, nós vamos clicar nessa setinha para baixo e vamos clicar nesse iniciar aqui. Ó. Existe diferença entre esse iniciar e esse iniciar principal aqui, tá, pessoal? Ó. Esse iniciar de dentro, ele vai compilar só o seu código e vai mostrar no console. Se você clica nesse iniciar geral aqui, ó, ele vai compilar todos os seus arquivos. Tende a ser um pouco mais demorado, mas vai funcionar do mesmo jeito, tudo bem? Então, geralmente a gente usa esse daqui que ele é um pouco mais rápido. Mas você pode clicar aqui também sem problemas. Então vamos voltar ao nosso programa. Ó. Então esse é o Visual Studio, tá? E agora vamos entender um pouco do C#. O que o nosso programa quer, pessoal? Faça um programa que leia 4 números. Se eu quero salvar 4 números, eu preciso criar 4 variáveis. Primeira coisa, pessoal, esses números podem assumir valores com vírgula ou são só valores inteiros? Aquela mesma questão que a gente fazia com o português estruturado. Lá a gente criava uma variável do tipo real, certo? Porque eu posso digitar 1,2. Se eu crio uma variável do tipo inteira, 1,2 ele já não entende, 1,5. Número com vírgula, só números inteiros. Então, como ele não especificou,
é mais interessante a gente criar uma variável desse tipo real. No C#, pessoal, essa variável a gente tem mais opções de tipos de variável que a gente pode criar. Então a gente pode criar, por exemplo, as variáveis do tipo float ou double. Qual a diferença das duas? A float, pessoal, ela armazena números muito maiores do que a double. Só que a double já armazena números gigantes, assim, com 8, 9 casas decimais. A gente não vai precisar de um número tão grande assim. Para a grande, esmagadora maioria dos casos, pessoal, a variável do tipo double ela já vai resolver os nossos problemas, tudo bem? Números reais, né, que a gente quer. Mas você poderia usar uma float também. Só que a float é uma variável maior, então ela vai ocupar mais espaço no seu programa. Então nós vamos criar aqui, ó, para números com vírgula, nós vamos utilizar variáveis do tipo double. Como é que eu crio as variáveis, pessoal? Eu escrevo double, ó, com o D minúsculo, dou um espaço aqui, né, ou não, e coloco o seguinte, ó. São 4 números, certo? Então, ó, N1 para o número 1, N2 para o número 2, N3 para o número 3 e N4 para o número 4. Uma coisa muito importante, pessoal, sempre que você termina uma linha de comando, você precisa colocar aqui no final um ponto e vírgula. O ponto e vírgula faz o Visual Studio, o programa, entender que você já terminou aquela linha, que você vai pular para uma próxima linha de comando, certo? Ah, e se eu esquecer o ponto e vírgula? Ele vai apresentar um erro para a gente. E onde que ele apresenta esses erros, pessoal? Aqui embaixo, ó, nessa parte aqui, ó. Aqui em vermelho são os erros e aqui em amarelo os avisos, né? Que não necessariamente são erros, mas são algum problema que você poderia melhorar ou corrigir, que não está sendo feito da forma correta. Por exemplo, ó, eu vou clicar aqui, ó, ele me apontou 4 aqui no amarelo, né? Ó. Eu clico, ele mostra para mim, ó. A variável N1 está declarada, mas nunca é usada. Tanto N1, N2, N3, N4. É claro, né? Eu só fiz uma linha de programa até o momento, né? Ó. Mas ele me mostrou ó, que elas não estão sendo usadas. E, de fato, eu criei essas variáveis e não estão sendo usadas. Na prática, o meu programa vai funcionar. Só que eu poderia melhorar isso. Então, ele vai nos dando avisos. Então, a gente tem que aprender também a conversar com o nosso programa, né? Ele vai mostrando pra gente os erros que a gente está cometendo. E aqui na parte de erros, ó, ele não tem nenhum. Posso fechar aqui, ó. Mas, por exemplo, se eu esquecesse o ponto e vírgula e desse um Enter, e aqui eu vou começar a digitar uma outra coisa, por exemplo, ó. Ele que já mostra aqui em vermelho, pessoal, olha só, ele já me mostra 4 erros, ó. Quando eu clico, olha o que ele me mostra, ó. Ó, é esperado ponto e vírgula, ó. E eu dou 2 cliques e ele me direciona onde eu preciso colocar um ponto e vírgula. E aí eu coloco, e aí eu vou apagar aqui embaixo, né, que isso aqui não tem nada a ver. E aí ele já zera os erros. Então nós precisamos aprender essas duas questões. Primeiro, o tipo de variável, que nós vamos precisar aqui de um ponto e vírgula. Para separar, eu vou colocando vírgula não, entre elas, para criar uma outra, uma terceira. Eu não preciso criar 4 linhas de double. Posso criar uma só e vou colocando todas as variáveis. Então eu criei 4 variáveis do tipo double. O que eu quero fazer agora, pessoal? Eu quero ó, que ele leia 4 números. Então eu preciso digitar para o usuário na tela. Vou digitar naquela tela preta, que se chama console. Vou digitar uma mensagem. Digite o primeiro número, digite o segundo número e assim sucessivamente. Eu quero digitar uma mensagem, pessoal, naquela tela preta. Aquela tela preta se chama console. Para digitar uma mensagem lá, eu uso o seguinte comando, ó. Console, com C maiúsculo, console, ponto, write. E aí eu abro parêntese, ó. E aqui dentro eu vou escrever a minha mensagem entre aspas duplas. Sempre aspas duplas para imaginar um texto que você vai digitar. Por exemplo, ó. Digite o primeiro número. Se está entre aspas duplas, é um texto, né? Ó. E aí eu dou 2 pontos e um espaço. Novamente, como eu acabei a minha tela, que ele já está me pedindo aqui, ó. Tá vendo aqui que tem vermelho, ó? Vou dar um zoom aqui para enxergar melhor, ó. Ele já está me pedindo aqui, ó, que eu digite o ponto e vírgula. O que eu fiz aqui, pessoal? Ó, escreva no console essa mensagem aqui. Então vai aparecer lá na minha telinha preta, quando eu compilar, essa mensagem aqui, ó, digite o primeiro número. Certo? O que eu posso fazer? Vou aumentar um pouco aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte, pessoal, ó. Então eu criei a minha variável, eu digitei uma mensagem e pedi para ele digitar um número. Se eu estou pedindo para ele digitar um número, eu preciso ler esse número que vai ser digitado, correto? Então eu vou precisar usar essa função de ler. Pessoal, se para escrever eu uso console.write, para ler eu vou usar o quê? Console.read, read de ler. E eu quero ler onde, pessoal? Quero ler do console, certo? E eu quero salvar essa leitura onde? Não é o primeiro número?
Então eu vou salvar em N1. Então eu faço dessa forma aqui, ó. N1, da mesma forma que eu digitei lá em cima, né? Recebe, ó, a seguinte maneira. Tem uma questão aqui que é muito importante a gente lembrar, pessoal. Pensem comigo. No C Sharp, quando eu digito alguma coisa, alguma coisa lá na minha telinha preta, por padrão, por definição, essa variável ela vai vir para mim, ó, do tipo string. Pessoal, o que é string? String é palavra, certo? Então ela é uma variável do tipo letra. É como se fosse lá que a gente criava o caractere, lembra? Ela é uma variável do tipo caractere. Por padrão, ela já vem por caractere. Então, se eu digitar lá 50, esse 50 ele vai vir no tipo de caractere. Então, isso é um padrão do C Sharp aqui no Visual Studio. Ele sempre vai vir no tipo, no padrão, né? No tipo de caractere, de string. Só que, como eu quero que isso seja um número, aqui no caso eu só vou mostrar, né? Mas eu não precisaria fazer essa conversão. Mas para a gente já ir se adaptando, como eu quero que isso seja convertido para o formato número, que eu quero inclusive que seja um double, né? Ó, porque eu quero que seja um número com vírgula, eu preciso converter de string para double. Como é que eu converto isso, pessoal? Dessa fórmula aqui, ó. Eu quero converter para double, não é? Porque minhas variáveis são do tipo double. Então eu faço o seguinte, ó. Double.parse. É a função de conversão, ó. E aí, entre parênteses aqui, ó, eu vou digitar o que eu quero converter. Pessoal, uma pergunta. O que eu quero converter para double para salvar na variável N1? Eu não quero converter o que vai ser lido, porque eu mandei ele digitar. Digite o primeiro número. Então, o usuário vai digitar um número para mim. Eu preciso ler esse valor. Então, eu quero converter o quê? O que for lido. Se eu uso console.write para escrever, eu uso aqui dentro, ó, console.readline. E aí, aqui, ó, eu preciso colocar também abre e fecha parêntese. Ó. E do lado de fora, ponto e vírgula. Parece muita informação, pessoal, mas com o tempo a gente se acostuma. Basicamente, o que ele está fazendo? Ó, vamos resumir tudo. Cria variáveis do tipo double, chamadas N1, N2, N3 e N4. Escreva no meu console, digite o primeiro número. Ponto e vírgula sempre para mudar a linha, para terminar a linha. E aí faz o quê? Ó? Leia, aqui, ó, leia a linha, read line. Leia a linha vazia, né, ó, que é a linha que está sendo aguardada lá. Leia essa linha do console, converta para double e salve na variável N1. Se eu não fizer essa conversão, pessoal, por que vai dar um problema? Porque as minhas variáveis são do tipo double. O que está sendo lido está vindo no formato string. Então eu preciso fazer essa conversão. Nesse caso, eu só quero mostrar, eu não quero fazer operações com ele. Eu nem precisaria fazer essa conversão, pessoal. Porque como eu quero só mostrar, eu poderia mostrar como string mesmo. Mas eu só quero que a gente se acostume a entender que se eu precisar fazer uma multiplicação, uma soma, uma divisão, uma raiz quadrada, uma potência, eu preciso trabalhar elas no formato double. Então eu preciso fazer isso. Então já vamos nos acostumar com isso, ó. Read line, leia a linha, né? Do que está escrito no console, que foi digitado aqui, ó, né? Que na linha anterior eu pedi para ele digitar um número. Converta para double e salve na variável N1. Perfeito, pessoal? Conseguem entender o que está sendo feito? A gente precisa trabalhar desse jeito, ó, e nunca se confundam aqui, ó, tem que ter esses parênteses, certo? Então eu fiz isso para quê? Para ele fazer com o primeiro número. Para fazer com o segundo número, pessoal, é só copiar e colar, ó. Vou dar um espaço e vou copiar e colar. Onde está escrito primeiro, eu digito segundo. Onde está escrito N1, eu digito N2. E aí, novamente, ó. Onde está escrito aqui, eu vou colocar terceiro. Vamos fazer isso para todos os números. E aqui, N3. Aqui, novamente, quarto. E aqui, N4. Perfeito? Por que, pessoal, que eu fiz isso? Porque aqui no meu programa ele pediu para ler 4 números. Ó. Posso dar um espaço aqui, ó, para, vamos fazer assim, para separar um pouco mais. Ó. Criei as 4 variáveis, ó, só para a gente entender o que está sendo feito. Ó. Certo? Ó.
escreva console.write. Vocês lembram lá que a gente tinha no Visual G a opção de fazer o escreva ou o escreval, o escreva L? Era para quê? Para pular uma linha, né, pessoal? Por exemplo, vamos tentar simular aqui, por exemplo, só para a gente dar uma olhada. Legal que o Visual Studio ele mostra com cores diferentes, né, o comando, né, o que é função, o que é variável, o que é texto. Isso é muito legal. Então aqui, pessoal, esse é o nosso console, a nossa tela preta. Você pode diminuir ela de tamanho também, se você quiser. Ó. E aqui ele apareceu, ó. Primeira coisa, ó, digite o primeiro número. E aí o que eu estou esperando aqui, ó? Ele está esperando, ó, que você digite para ele ler isso, converter para double e salvar na variável N1. Ó. Digite o primeiro número. Tá vendo que ele colocou aqui, ó, bem na frente? Porque eu digitei console.write. Se eu digitasse console.write line, que é o L, essa teclinha aqui para digitar estaria aqui embaixo. Ó. Então, por exemplo, vou digitar aqui, ó, 1. Aperto Enter. Então ele vai fazer o segundo, ó. Digite o segundo número. Agora ele vai na segunda mensagem. 2. Digite o terceiro número. E digite o quarto número. Então, eu digito aqui, ele lê e finaliza. Aqui ele finalizou porque não tem mais linhas de programação, certo? Mas vamos fechar aqui, ó, só para ficar um pouquinho menor nosso código. E aí, pessoal, o que eu quero fazer? O programa ele também pediu o seguinte, ó. Ele também pediu que eu mostre todos os números na tela, mas eu quero que limpe essas mensagens aqui. Para limpar, pessoal, a gente pode usar a função console.clear. E aí, abre e fecha parênteses e ponto e vírgula. O que ele vai fazer? Ele vai apagar tudo isso aqui, ó. Ele salvou. As coisas estão salvas nas variáveis, só que ele vai apagar tudo. E aí, pessoal, a gente pode fazer o seguinte, você pode dar um delayzinho, né? Para ele não apagar direto, isso aqui é opcional, você pode colocar um delayzinho na tela, você pode digitar essa função aqui, ó, por exemplo, ó. Task.delay, abre parênteses, vou colocar aqui, ó, por exemplo, ó, 1000 milissegundos, né? Quer dizer 1 segundo. Ponto wait, de esperar. E aí, abre e fecha parênteses e ponto e vírgula. O que eu quero dizer aqui, pessoal, ó, basicamente, lá no console, depois que você lê o quarto número, ó, espera 1 segundo, limpa a tela. Depois eu posso mandar ele esperar mais 1 segundo aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V. Espera 1 segundo, limpa a tela, espera mais 1 segundo. Para quê, pessoal? Agora ele quer que eu mostre todos esses números que foram digitados, né, ó. Ó, limpe nas telas inicial das perguntas, né? E ele quer que mostre na tela todos os números. Para mostrar, eu vou usar o quê? Console.write, né, pessoal? E aqui, ó, só repetindo, vamos dar uma olhada aqui, ó. Se eu venho aqui no iniciar, deixa ele se compilar aqui, ó. Ó, digite o primeiro número. Tá vendo que o 20 ficou bem na frente, ó? Você pode deixar aqui. Se você não quiser, ó, vamos fechar aqui, ó. Você pode digitar aqui, ó, line, ó. Write line. Olha o que ele faz, ó. Que é o escreval, né, ó. Olha lá, ó. Ele pula uma linha. Então agora o 20 fica aqui embaixo. Aí depende como você quiser. Eu vou deixar sem o line aqui e embaixo a gente coloca com line. Aqui, ó, agora que ele já leu os números, eu quero que ele leia. O que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou copiar aqui, ó, para ganhar tempo, e vou escrever aqui embaixo, ó. Que eu quero que ele digite, ó. O número 1, ele vai ser isso daqui, né? Vou dar um espaço, ele vai escrever isso daqui. E aí depois, pessoal, o que eu faço? Ó, eu coloco aqui mais, para ele colocar na frente do que está aqui, o quê? A minha variável N1. Olha só, ele vai escrever em texto N1, 2 pontos, e aí na frente, ó, ele vai escrever mais a minha variável N1, que é o número que eu salvei, que eu digitei e foi salvo ali. Vou copiar e colar isso, ó, mais 3 vezes. Para o N1, para o N2, para o N3 e para o N4. Esse programinha, pessoal, é um programinha bem simples, mas é legal para a gente entender como é que funciona, né? Ó. Então o que ele vai fazer? Ele vai fazer e vai mostrar todos esses textos aqui com os valores. Só que tem um problema, pessoal. Eu preciso pausar a minha tela, eu preciso congelar a minha tela, porque senão ele vai ler isso daqui, ó, de forma muito rápida. Por que que aqui ele não lê e continua? Porque como eu coloquei uma função embaixo de console.readline, ele fica esperando eu digitar alguma coisa
para ele ler e salvar, né? Para ele ler, converter para double e salvar na minha variável. Aqui, como é só para mostrar texto, ele vai mostrar em 1 milissegundo. E aí a tela já vai fechar para mim. Então eu preciso usar aqui, pessoal, um comando que é o console.readKey. Que a gente pode usar, o readKey. O que ele quer dizer, pessoal? Ele vai congelar a minha tela até eu apertar alguma coisa. Basicamente é isso. Então ele vai ficar esperando eu apertar alguma coisa para cancelar. Vamos ver se funciona, pessoal? Vamos dar uma olhada? Vamos ver aqui em compilar, ó. Vamos digitar os números, por exemplo, ó. Deixa ele compilar. Se você não coloca esse console.readKey, ele simplesmente fecha o programa. Aqui ele vai mostrar o que você quer, só que vai ser tão rápido que ele vai fechar. Digite o primeiro número, 10. Digite o segundo número, 20. Digite o terceiro número, 30. Digite o quarto número, 40. Ó, espera um segundo, limpa a tela e mostra para mim. Olha só, pessoal, por que ele mostrou tudo na sequência? Porque eu usei console.write. Seria melhor aqui ó, usar o write line, né, para ele mostrar N1, N2, N3, N4, concordo? Vou fechar aqui, ó. E aqui no write eu vou colocar o line, ó. Olha só como vai ficar melhor, ó, pra gente. Olha aqui, pessoal, ó. Vamos ver aqui, vamos simular. Ó, vou digitar o primeiro, 10, 20, 30, 40. O que ele vai fazer depois, pessoal? Ele vai esperar um segundo, vai limpar a minha tela e esperar mais um segundo. Ó. Aperto Enter, um segundo, limpa a tela, um segundo e depois ele mostra. Ó. O número N1 foi 10, o número N2 foi 20, o número N3 foi 30, o número N4 foi 40. E aqui ele fica esperando, pessoal, ó, esperando eu digitar alguma coisa para ele seguir. Eu aperto Enter, ele fecha. Se eu não coloco esse console.readKey, pessoal, eu vou comentar ele, ó. Para comentar aqui, a gente usa as aspas, as duas barras assim, né, pessoal? O que ele faz? Ele simplesmente ignora essa linha. É melhor do que apagar e depois ter que digitar de novo. Se eu não coloco esse console.readKey, vejam só o que vai acontecer, ó. O primeiro número é 10, o segundo é 20, o terceiro é 30, o quarto é 40. Ele espera um segundo, limpa a tela, espera um segundo e já fechou. Ele mostrou, pessoal, só que foi tão rápido que não dá pra gente ler. Então você precisa colocar esse console.readKey. Pessoal, tranquilo esse programa, né? É legal para a gente entender como é que a gente faz para digitar, como é que a gente faz para ler, que a gente precisa converter esse número para um outro formato. Para trabalhar esse número, pessoal, vamos supor, eu vou colocar aqui, por exemplo, ó, eu vou criar mais um, ó, N5, vou criar aqui, ó, N5 não, vou colocar aqui, ó, NM de número multiplicado e ND de número dividido. Vou criar mais duas variáveis aqui, ó. E olha só o que eu vou fazer, ó. Eu vou fazer o seguinte. Não, eu vou criar só o número multiplicado. Vamos simplificar. NM. Números multiplicados. Aqui, pessoal, o que eu vou fazer? Eu posso escolher aqui, tanto antes quanto depois, né? Ó. Vocês concordam que eu já li esses números? Que eu já converti eles para double? Se eu não converto eles para double, pessoal, eu não consigo fazer operações com eles. Olha o que eu vou fazer, ó. NM, que é o meu número que eu acabei de criar, minha variável, ela vai ser o quê, ó? N1 vezes N2 vezes N3 vezes N4. E aqui, ó, eu vou colocar o ponto e vírgula. Sim, o ponto e vírgula não funciona. Eu fiz uma operação. Se eu digitar aqui, ó, 2, 2, 2, 2, ele vai fazer 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 e vai salvar no NM. E aqui, ó, eu vou colocar mais uma linha. Olha só. Para mostrar quanto que é a multiplicação desses números, ó. Ó, NM, né? Números multiplicados vai ser NM. Vamos testar? Lembrando, pessoal, para fazer operações, cálculos, eu preciso converter, certo? Ele sempre vem string para mim. Fazer um número fácil, ó, por exemplo, ó, vamos fazer assim, ó, 10, 20, 30, 40. Olha lá, um segundo, limpa e faz. Olha só, pessoal, 10 vezes 20 vezes 30 vezes 40 dá 240 mil. E aí ele espera para mim, para eu poder completar. E dá para fazer dividido também, né? Por exemplo, ó, N1 vezes 2 aqui, ó, vamos fazer assim, ó, dividido, ó. Vamos fazer aqui, ó, NM, em vez de ser números multiplicados, vamos fazer média. NM vai ser média, por exemplo. Ó. Como é que eu faço a média desses números, ó? N1 mais N2 mais N3
mais N4. E eu quero fazer isso dividido por 4, ó, barra 4. Olha só. Agora eu vou fazer a média. Ó. NM agora vai significar média. Vamos lá. Vamos fazer aqui, ó. 10, 20, 30, 40. Espera um segundo, limpa lá. A média é 70? Não, acho que ele não fez, né? Ó. Não, ele não fez. Acho que eu fiz a operação errada. Vamos aqui, ó. Ah, fiz errado. Aqui, pessoal, ó. Aqui, ó, a gente tem que colocar entre parênteses, ó, para ele somar isso daqui primeiro, né? E aí, ó, vou colocar um outro parênteses aqui, ó, para depois que ele somar tudo, aí sim ele vai dividir por 4. Então, vamos aqui, ó. Vou pegar números fáceis, né, pessoal? Ó. 5, 10, 15, 20. Olha lá. 5 mais 10 dá 15, mais 15 dá 30, mais 20 dá 50. 50 dividido por 4 dá 12,5. Ele fez a média para mim. Muito importante observar os parênteses, né, pessoal? Olha só. Primeiro ele faz o que está dentro do primeiro parêntese. Depois que ele fez essa soma, ele pega e divide por 4. Perfeito, pessoal. Acho que aqui a gente já conseguiu abranger várias coisas, né? Ó. Ler variáveis, criar variáveis, fazer conversão, que isso aqui é muito importante. Conseguimos, ó, aprender sobre delay, limpar tela, mostrar os resultados, pular linha, o console.read key, que é para congelar a tela. Fizemos multiplicação de números, divisão de números, ó. Aqui também fizemos a média. Pessoal, esse foi um primeiro exercício, tá bom? Mas agora vocês podem ver que vocês conseguem fazer todos aqueles exercícios da nossa lista, você consegue fazer aqui também. Perfeito, pessoal? Eu agradeço a presença de todos, muito obrigado por essa primeira aula e até a próxima.